Para nós é uma grande honra, uma satisfação estar com vocês aqui e dividir com a Analice Bolzan, uma grande amiga, para mim também é uma felicidade. A Júlia que vai nos trazer todo esse conhecimento acadêmico, mas melhor ainda é saber que temos mais de 200 prefeituras, 200 cidades, 200 municípios promovendo esse intercâmbio de conhecimento, troca de boas práticas. Isso com certeza é muito legal, então fica essa saudação nessa terceira edição do Seminário de Comunicação, em crescer cada vez mais o número de municípios e também da gente poder observar justamente a maior participação também de muitos prefeitos, vice-prefeitos que estão aqui, ainda mais nesse ano que é um ano eleitoral e em que muitos de vocês também vão acabar atuando na condução da reeleição, na eleição de um novo projeto. Isso para nós realmente é uma grande satisfação. Bom, vou começar pelas meninas, pelas nossas grandes profissionais, e depois a gente vai fazer uma série de provocações, mas eu vou começar aqui pela Analice Bolzan, que hoje é diretora de Relações Públicas do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, mas que tem uma grande experiência tanto no mercado de veículo, também já trabalhou conosco na FAMURS e que tem uns cases de crise para compartilhar conosco, para a gente poder refletir, porque vocês aí na ponta com certeza são os profissionais que têm que decidir o que fazer com aquela crise, o que fazer com aquela imagem do prefeito quando alguma coisa não dá certo, qual a estratégia. E muitas vezes esse planejamento ele precisa ser muito rápido, essa estratégia precisa ser muito rápida. Analice, bom dia. Bom dia, bom dia. Que prazer voltar, que prazer estar aqui com vocês. Neste momento que eu acho que já é emblemático, né, Júlia? É um momento emblemático porque a gente está aqui falando de comunicação. Isso já é uma mudança de cultura super importante. A gente está aqui falando, como a Monique falou, é seminário de agricultura, seminário de inovação, e a comunicação, onde tudo acaba estourando, né? Agora também tem seu seminário. E eu queria agradecer muito a FAMURS por esse convite, aos meus colegas aqui, e que a gente reflita um pouco também sobre a nossa importância, o nosso papel nessa história toda. Qual é o nosso papel? Nós estamos aqui hoje como assessores de comunicação pública. O que é a comunicação pública, gente? Comunicação pública é uma ferramenta importantíssima, é uma estratégia, e assim deve ser encarado, como uma estratégia, um planejamento estratégico das instituições. Antes, a comunicação, muitas das nossas estruturas de comunicação hoje, e vocês devem vivenciar isso todos os dias, as estruturas de comunicação às vezes não são tão aditivadas como deveriam ser, né? Como a gente diz. Muitos de vocês eu garanto que são equipes aqui, né? Trabalham sozinhos, são extremamente demandados por todas as prefeituras, por todas as secretarias, vocês são extremamente demandados, mas também não recebem aquela importância devida. E a gente conversando anteriormente, a gente tem que refletir que a instituição que hoje não encara a comunicação pública como uma estratégia, como uma meta a ser desenvolvida e ser seguida, tem que repensar o seu posicionamento, tem que repensar. Né? Se antes as assessorias, né, Voltaire, as assessorias elas eram muito, vamos dizer assim, reativas, né? Respondiam a demandas dos veículos de comunicação, que hoje são milhares, não tem só os veículos tradicionais. Nós temos os formadores de opinião, o cara com a página do Instagram, esses sim demandam muito. Se antes o pessoal só respondia, nós respondíamos isso, hoje nós somos produtores de conteúdo. Isso é uma responsabilidade muito grande que tem que ser encarado pela instituição e ser capacitada, ter uma estrutura adequada. Então, eu sei que temos aqui assessores de comunicação, gestores também, e que a gente faz essa reflexão para que todas as instituições repensem o papel das assessorias de comunicação dentro das suas instituições, né? Analice e Júlia, vou pedir para quando vocês estiverem falando, eu também, para que a gente fique em pé, porque o pessoal lá do fundo pediu para que não está conseguindo nos assistir tão bem, para eles poderem nos assistir melhor. Bom, a
Tá feita a introdução, Alice? Sim. Júlia Machado é professora da PUC, especialista em planejamento e gestão de crises de imagem. E aí eu quero colocar, antes da tua introdução, duas provocações para a gente dar uma mexida aqui no nosso público e também para entender o vídeo de provocação aqui fala, né? A gente está numa era, vou levantar aqui, a gente está numa era em que os nossos representantes políticos são provocados a dançar no TikTok, a mostrar aspectos pessoais, a comer um cacetinho no café da manhã, parecendo ser a pessoa mais simples do mundo. Enfim, a gente está convidando eles a serem cada vez mais, entre aspas, normais, mais próximos do seu público. E aí depois eu quero debater com vocês quando isso quebra uma certa liturgia, se é que tem que ter essa liturgia, essa respeitabilidade dos nossos prefeitos, gestores, ou se realmente a gente está numa era em que o prefeito tem que dançar, tem que virar estrelinha e a gente tem que agradar ao algoritmo, o trend topic do momento. Onde é que entra todo esse planejamento? Eu vou colocar 2 vídeos rápidos, vou fazer mais uma provocação para que a gente possa refletir um pouquinho. Pode ser? Por favor. Eu estou chegando no Palácio da Alvorada, depois de uma boa caminhada. Eu queria convidar vocês a andarem, a fazer um pouco de exercício, não ficar parado no sofá, não ficar sentado muito tempo, porque isso vale uma consulta médica. Se você poderia fazer um pouco de exercício, se movimentar, mexer com as pernas, com o braço, e até correr um pouquinho, se você tiver força física para isso. Isso vale até um check-up, se você se cuidar. Um convite que eu faço a todos vocês que querem viver de forma saudável, que querem aproveitar um pouco mais da vida, chegar aos 120 anos, não pretendo chegar, você só vai chegar se você fizer muito exercício. Tenham um bom dia para vocês e um bom dia para o Brasil. Bom, pessoal, hoje eu trabalho na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, com o ministro Paulo Pimenta, com o presidente Lula. Por que eu estou colocando esse vídeo? E por que a gente tem visto alguns movimentos de governadores, senadores abrindo o dia, fazendo academia, enfim, com atividades mais próximas da realidade? Porque Júlia, Analice, tem uma coincidência aí, ou um planejamento, ou uma reação, porque sabe, a gente segue sendo reativos. Geralmente esses vídeos, esse foi o vídeo que teve mais likes e comentários nos últimos 3 meses do presidente Lula. Geralmente esses vídeos em que nós aproximamos eles da humanidade, vêm depois de uma crise de discurso. Eu convido vocês a fazer essa reflexão, porque é interessante vocês analisarem esses representantes do mais alto escalão. Toda vez que surge um vídeo com alto grau de likes, comentários, vida real, pode ter certeza que 24 horas, 48 horas atrás, a gente estava mergulhado numa crise, seja diplomática, um discurso, algo que mexeu com a bolsa, com o mercado. E aí eu te pergunto, Júlia, trazendo para nós, né, a parte acadêmica, esse é o melhor jeito de resolver ou de colocar uma cortina na crise? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, a gente começando um dia, vou levantar também, né? Bom dia, pessoal do fundo, me enxergam bem? Tudo certo? Como a Annalise comentou, Voltaire, a Monique, é uma alegria para a gente que trabalha e pesquisa a gestão de crises, que a gente tenha num seminário de comunicação, né, que reúne todas as prefeituras do nosso estado, esse tema dentro da programação, porque um dos principais problemas, Voltaire e Ana, que a gente observa quando a gente fala de crise, é justamente a resistência. A gente não quer falar de crise.
A gente estou vendo um monte de gente falando assim, né? A gente não quer falar, a gente ainda acha que se a gente não falar, não acontece, não chama. Concordam? Então, a gente temos uma primeira resistência a vencer. Bom, eu me chamo Júlia, eu sou professora na PUC, na especialização de comunicação política, mas eu sou jornalista. Eu já atuei em 2 gestões do governo do estado, atuei em gabinetes na Assembleia Legislativa e trouxe para a academia a minha atuação no mercado, a minha atuação profissional, justamente por todos os questionamentos que essas crises que eu acompanhei me trouxeram. E há 5 anos eu capacito então gestores, prefeitos, vereadores, secretários municipais, nesse tema de gestão de crise, de cuidado com a reputação, porque eu identifiquei que antes da gente capacitar o assessor, e a gente precisa, e os assessores precisam estar capacitados, se nós não tivermos a consciência do gestor sobre a importância da gestão de crise, a gente não vai fazer milagre, concordam? Então, eu tenho focado as minhas pesquisas, as minhas capacitações nessa conscientização dos gestores, dos nossos prefeitos, dos nossos secretários, para esse novo ambiente de comunicação que a gente vem enfrentando. A gente tem prefeitos aqui? Prefeitos, levantem a mão. Temos bastante. Sejam bem-vindos. E eu fiz essa pergunta justamente para dizer que quando a gente fala de crises, esse papo vai ser sobre vocês, prefeitos. Prefeitos, secretários, é sobre vocês. A gente, enquanto assessores, nós temos as nossas funções e temos muitas provocações no cotidiano, mas se vocês não estiverem dispostos a compreender esse cenário, a compreender esse contexto e atuar em conjunto com as suas equipes de comunicação, com as suas equipes, não vai dar certo, não vai funcionar, porque é um contexto que todos nós enfrentamos e a gente tem que enfrentar em parceria. Estou falando demais. Antes de te responder, Voltaire, eu vinha para cá pensando no nome desse painel, Alice. E fiquei pensando qual era a expectativa de vocês a respeito dos bastidores das crises na comunicação dos governos. E fiquei pensando porque bastidor da crise, se a gente pensar num palco, num teatro, o bastidor é o que está lá atrás, é o que acontece antes da crise. E aí, prefeitos, me desculpem agora o desabafo, mas o assessor quase nunca está junto no bastidor. Concordam? Adorei as cabecinhas. A gente quase nunca está lá no bastidor. Se a crise é o palco aqui, o assessor é o fotógrafo. Vamos chamar agora, estourou a crise, vamos chamar o assessor, resolve. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma nota. A gente falava sobre as notas, né, Annalise? Vamos fazer uma nota e vamos estancar essa crise. E nesse sentido do bastidor das crises, também pensei, será que a gente quer saber o que a gente faz depois? Ou se a gente quer entender que fazer gestão de crises é diferente de fazer o gerenciamento de uma crise. Fazer gestão, pensem comigo, fazer gestão de uma prefeitura, de um governo, é pensar todo o processo desse governo, é pensar desde o início. Concordam? Fazer gestão, o que é? Planejar, prever possíveis problemas, prever possíveis soluções para já mitigar, ver os riscos que eu tenho na minha administração. Na comunicação é a mesma coisa. Fazer gestão de crises, e o sucesso de uma gestão de crises é exatamente a crise não acontecer. Esse é o sucesso de uma gestão de crises. Mas as crises acontecem. Vocês vão me dizer, tem crise todo dia na prefeitura. E tem mesmo, muitas. Mas a gente vivencia um contexto de incertezas. E quando a gente faz um videozinho para gerenciar nosso evento crítico, vamos chamar assim, nossas situações críticas, o que a gente está fazendo? Gerenciando a crise. Muitas crises vêm da incerteza. A gente vive um ambiente de policrises, né? Os estudiosos dizem que a gente está vendo policrises. São crises que surgem das crises, que surgem das crises, que surgem de outras crises.
A gente vive um ambiente de incerteza. Mas vocês sabiam que 80% das crises poderiam ter sido evitadas? Então a gente tem um número maior de crises que a gente poderia atuar na prevenção do que crises que, de fato, impossível prever. E vocês vão me dizer, mas a gente não tem como prever as nossas crises no nosso município. Vamos falar da realidade municipal mesmo. Não temos como prever, será? A gente também vive num ambiente de compartilhamento de informação que a gente consegue aprender com o coleguinha do lado. Se o município do lado passou por determinada situação, será que eu tenho a possibilidade de passar por essa também aqui na minha cidade? E aí a gente fala de crises da pessoalização da imagem do gestor, do prefeito, do presidente, que de fato hoje é o que nós mais enfrentamos. Também os números dizem que boa parte das crises são inclusive causadas pelos líderes, pelos gestores. Não são crises da operação, são crises que são protagonizadas, que surgem da atuação política. Estou dizendo tudo isso para vocês para contar um pouquinho desse trabalho que eu desenvolvo e trazer essas reflexões sobre o quanto os assessores de comunicação precisam da mudança de mentalidade, dessa tomada de consciência dos gestores, para que o trabalho flua, para que o trabalho dê certo, né, Annalise? É aquilo que a gente estava falando, né? Enquanto a comunicação não sentar na mesa junto para planejar, a gente vai estar eternamente apagando incêndio. A gente tem que, de fato, ir para o bastidor. A gente tem que, de fato, ir para o bastidor, estar junto neste planejamento estratégico, pensar junto, vamos levantar. Pensar junto, fazer esse alinhamento da gestão, né, Júlia? Para que a gente possa, sim, numa situação de crise, onde nós temos vários fatores que geraram aquela crise, a gente possa gerenciar aquela situação. Para que não tenhamos um impacto nem na imagem e nem na reputação. São dois conceitos diferentes aí que a gente estava conversando, né? A nossa imagem, a imagem da instituição pública, ela é afetada diariamente por várias situações. E a gente vai lidando com isso. Agora, a reputação, que é aquele conceito que o cidadão tem da instituição, é diferente. Então, essa gestão de crise que a gente tem que cuidar para ter esse alinhamento. A gente precisa sentar na mesa, né, junto, pensar junto, construir esse alinhamento para que a gente tenha uma comunicação efetiva, que é o nosso papel, né, Júlia? Qual é o papel da comunicação pública? Prestar serviço, prestar a transparência para a sociedade. Este é o nosso papel, com transparência, com isonomia, falando com todo mundo da mesma forma. Nós temos tantos veículos, isso a gente depois vai abordar na crise, como passar a informação de uma forma isonômica. Então essa transparência, o nosso papel como comunicação pública é muito importante, mas a gente tem que estar no pré, porque no pós a gente vai estar apagando incêndio. E aí vocês vão dizer, mas comunicação pública, a gente não está considerando as especificidades da política. Estamos sim, comunicação pública também é comunicação política. A gente não consegue separar. Vocês sabem disso, quem está na prefeitura, quem está na Câmara, as duas coisas andam juntas. A comunicação pública está dentro da comunicação política, porque afinal de contas, todos nós fazemos política. E aí a Annalise trouxe o conceito de reputação. Quando a gente fala de reputação na política, a gente já sai perdendo, concordam comigo? A gente já sai tendo que vencer desgastes, tendo que vencer o imaginário das pessoas, tendo que vencer alguns obstáculos para mostrar o que a gente faz de bom, o serviço que a gente entrega. Porque no final das contas, o serviço público, se a gente for pensar lá pelo lado do cidadão, quando eu estou comunicando uma ação de uma obra, uma construção de uma escola, uma construção de uma creche, o que eu estou comunicando? Nada mais do que a minha obrigação enquanto serviço público, concordam? É o que o Zeca falava ontem da questão de criar o diferente entre o que é igual. A gente precisa superar também o conceito de compreender esse conceito de comunicar. A gente informa muitas vezes,
na dinâmica do nosso processo de trabalho, a gente informa, a gente divulga. Comunicar talvez não seja só isso. Talvez não seja isso, divulgar. E aí a gente volta lá para o nosso lugar enquanto assessores de comunicação. Se a gente continuar com aquela ideia de que acontece a reunião, vamos ter essa ideia, vamos fazer tal obra, vamos lançar tal projeto, fechamos, todos os secretários aqui, estamos de acordo, é isso? Tá, então agora chama lá o assessor para ele fazer a foto, fazer o texto e postar nas nossas redes sociais. Se a gente continuar com essa mentalidade, a gente continua achando que informar, que divulgar é fazer comunicação. E isso aumenta o potencial de eclosão de crises. Porque se a gente tem vamos mudar o nome agora, vamos empoderar. Não quero mais falar de assessor de comunicação. Se a gente tem o nosso consultor de comunicação, nosso secretário de comunicação, porque isso, prefeitos que estão presentes, isso é valorizar a comunicação da mesma forma que nós criamos uma secretaria de agricultura, que nós reconhecemos, que nós valorizamos a necessidade de ter uma secretaria da fazenda, uma secretaria da saúde, uma secretaria da educação. Por que a gente ainda mantém a comunicação, que é transversal a todas essas, como um acessório da nossa gestão? Então, vamos também pensar nisso. Se a gente está lá, se o nosso consultor de comunicação, nosso secretário tem um lugar na mesa, a gente pode atuar nesses 80% de crises que a gente pode prever e que a gente pode prevenir, que a gente já pode planejar. Inclusive, a Annalise falava da vacina, né, Annalise? Exatamente, porque nós, como Poder Executivo, a gente tem essa validação a cada 4 anos, né? Eu já tive dos dois lados do balcão, como o Voltaire falou. Fui repórter, fui editora de veículo, fui produtora, passei por todas as partes de um veículo de comunicação. Depois resolvi também fazer direito, sou bacharel em direito, e comecei a atuar na área da comunicação institucional do Poder Judiciário. Fui durante muitos anos diretora de comunicação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que está vivendo uma crise neste momento, né? Exatamente, e também atuo agora como diretora de comunicação, fazendo a questão do endomarketing, dos eventos do Tribunal de Justiça. E falando dessa questão da importância da validação e da importância desse canal de comunicação, eu me lembrei muito de um exemplo do Tribunal de Justiça de logo quando eu comecei a trabalhar, Voltaire. Eu saí da FAMURS, né, depois da minha experiência maravilhosa aqui com os colegas da FAMURS, e fui para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em meio à pandemia. A comunicação, eu fui para lá fazer um projeto de estruturação das redes sociais, que ainda eram muito incipientes dentro do Poder Judiciário gaúcho, e eles verificaram a necessidade de realmente ocupar esse espaço que não tem como não ser ocupado de uma forma planejada e adequada. No meio disso tudo, eu conhecendo os colegas só por vídeo, só por reuniões, só no online, ataque hacker. Simplesmente toda a comunicação do Tribunal de Justiça com os operadores do sistema de direito, com o Ministério Público, com a Defensoria, com todos os entes do Judiciário, com o cidadão, com a OAB, parado. Nós não tínhamos nem telefone nas comarcas para as pessoas falarem entre si. E o que aconteceu naquele momento? Mais do que nunca, a administração do Tribunal de Justiça, que já estava investindo nesse conceito de comunicação como projeto estratégico, como ação estratégica, percebeu que o nosso único canal de comunicação com a sociedade eram as redes sociais. Por meio das redes sociais, nós conseguimos fazer toda essa comunicação com a sociedade, fomos gerenciando, porque ataque hacker é aquela coisa que a gente estava falando. É mais uma crise previsível em todas as instituições. Eu me lembro do nosso diretor de tecnologia da informação falando que a cada segundo, em todas as instituições, os hackers vão lá e tentam invadir os nossos sistemas. Eles estão invadindo todo. Então, mais uma crise que nós temos que estar na previsão, no nosso radar, que nós vamos enfrentar. O judiciário, diferente tem várias crises já também que a todos os anos vão ser questionadas, né? A questão dos salários, a gente sabe de todas essas questões. Então,
Aí a gente vê a importância do planejamento e da estruturação das comunicações, né? Como direção, como secretaria. Depois de toda essa questão que nós estruturamos, o planejamento das redes sociais e a comunicação foi mais do que nunca mostrando a sua importância dentro da administração, hoje a comunicação do Tribunal de Justiça é uma direção, na mesma linha de gestão, na mesma linha ali do ordenamento, do cronograma, né? Junto com a direção judiciária, junto com a direção de logística e infraestrutura, nós temos uma direção de comunicação social. São poucas no Brasil. Poucas instituições do Brasil, do Poder Judiciário, entendem a comunicação como uma direção. Isso é uma mudança de conceito, que nós estamos construindo aqui também, né, Voltaire? Essa mudança de conceito, falando sobre isso, acho que isso é muito importante para que os gestores, os prefeitos, percebam a importância desse posicionamento, desse reposicionamento institucional necessário. Tem um detalhe também que é interessante da gente colocar, que é uma pergunta que eu faço para vocês duas, mas que eu convido os nossos assessores de comunicação, que é justamente um conflito silencioso que aquele assessor de comunicação passa com o prefeito, que é dar um tempo quando estoura uma crise. Então o prefeito está sendo citado em um possível caso de algum tipo de escândalo ou algo que prejudique a imagem dele. Muitas vezes aquele prefeito acha que não vamos falar nada, ninguém vai saber, vai passar despercebido, e isso acaba gerando uma curiosidade ainda maior, que quando vê os veículos da grande mídia aqui de Porto Alegre vão atrás, e o caso que poderia ter uma repercussão municipal, uma repercussão na cidade, acaba tendo uma repercussão estadual, contado já numa narrativa de investigação, porque estava aquele silêncio, e poderia ter sido enfrentado essa crise com transparência, com um vídeo, com uma nota, ou com um enfrentamento mais direto. A melhor saída, Analice, Júlia, ainda é ser transparente de forma rápida quando tem uma crise, na opinião de vocês? Sempre. Sempre? Não tem mais como se esconder, gente. A gente precisa superar esse pensamento de que a gente consegue botar um paninho aqui, vamos ficar quietos, se a gente ficar quietinho aqui embaixo da mesa, ninguém mais vai saber. Eu vou mandar esse áudio, onde eu sou uma inimiga dos áudios de WhatsApp. Já tem gente aqui que fez treinamento comigo, eu vi algumas pessoas, e quem faz esse treinamento comigo, principalmente os prefeitos, eu sou uma inimiga dos áudios de WhatsApp, gente. Porque aquele pensamento assim, não, vou mandar esse áudio rapidinho, ninguém vai ficar sabendo. Nós já tivemos políticos com mandato cassado por causa de um áudio de WhatsApp, concordam? A melhor saída na gestão de crise, o recomendado é errei, assumo, peço desculpas, o que eu vou fazer para mudar? Também não adianta só desculpa, errei, mas isso, né? O que eu vou fazer diferente? O que aconteceu? Qual foi o contexto desse erro? Me posicionei. As pessoas erram, todo mundo erra, mas a gente precisa aprender com os erros. Então, o sucesso também fazer gestão de crise. Vocês vão dizer, a gente está falando do processo de prevenção, de planejamento, mas isso é fazer gestão de crise, gente. É isso, fazer. Essa é a mentalidade que a gente veio propor para vocês, essa nova forma de enxergar a comunicação. É com uma mentalidade de que fazer gestão de crise é fazer de fato gestão. Então é também entender que quando acontece uma crise, a gente vai ter que, né, colocar a cara lá e sim, de fato, posicionamento. Meu posicionamento pode ser, no caso do Poder Judiciário, o posicionamento do Poder Judiciário é legal, né? Digamos, algumas crises são legais, gera uma crise, mas há um posicionamento. Então a gente tem que se posicionar. Não dá para se esconder, Voltaire. Se é princípio da administração pública, transparência, como a comunicação pode ser diferente, gente? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A transparência, as informações hoje elas circulam. Antes era rádio, TV e jornal, né, Júlia? Tinha tempo. A matéria saía na RBS Notícias só às 7 da noite. Gente, hoje é um rastilho de pólvora.
A coisa papai foi, entendeu? Então, não tem como. A transparência é princípio da administração pública e princípio da comunicação pública. E nesse sentido, eu colocaria mais uma coisinha. Eu acho que a isonomia de tratamento, como nós vamos passar aquela informação, a forma que tu vai levar aquilo para a sociedade, ela também tem que ser feita de uma forma isonômica, né? Cuidando muito de que essa informação chegue para todos, porque todos vão ter acesso a ela, independente de quando, em que segundo, não é nem em que momento, é em que segundo. Então a gente tem que pensar na transparência como princípio para reger o nosso pensamento. Duas questões que eu gostaria de acrescentar, Alice. Uma é essa ideia do o que eu faço no meu perfil privado, na minha vida privada, não impacta na minha vida institucional e vice-versa. Hoje, todos nós sabemos que impacta, né? Ontem nós falamos sobre isso, então eu não consigo mais enxergar essa linha de separação entre quem eu sou na minha casa, quem eu sou quando eu vou no mercado da esquina e quem eu sou quando eu estou lá na tribuna, né, fazendo o meu discurso. Então, isso também é importante que nós tenhamos como uma diretriz para quando a gente vai pensar crises. E outra questão, essa coisa de todo mundo vai ficar sabendo, né? Claro, a repercussão dos assuntos, ela é muito mais rápida do que era há 10 anos, vamos falar, 10 anos, né? Não tinha WhatsApp, digamos, há 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma crise lá na prefeitura que está acontecendo, na rede social, aquele post, está todo mundo comentando aquele post, quem é esse todo mundo? Alguém tem que parar para pensar quem é esse todo mundo. É todo mundo mesmo? Porque daqui a pouco a pessoa lá do bairro, lá mais afastado lá do município, não está sabendo disso. Então talvez a gente também precisa graduar a nossa atuação no momento de crise para justamente, se a crise surgiu aqui e a gente já colocou a resposta num canhão para atingir todo mundo, nem sabem às vezes. As pessoas nem sabem, aí sim a gente está potencializando essa crise. Então também a gente precisa ter um planejamento nas prefeituras, e isso existe uma metodologia. A gente consegue planejar, mapear esses riscos para saber exatamente o que é uma crise para a minha prefeitura. Porque uma crise para a minha prefeitura que tem, sei lá, que passa o rio no meio da minha cidade, o meu potencial para ter uma enchente, uma enxurrada na minha cidade, eu tenho que mapear esse risco. Então esse risco para a minha cidade que tem um rio que passa, que pode ter uma enchente, eu tenho um risco de crise aqui, mas eu posso ter uma cidade que eu não tenho nenhum rio, minhas crises serão outras. Minhas crises serão, eu tenho uma empresa que impacta muito o meio ambiente, se acontecer alguma coisa com essa empresa, se tiver uma demissão em massa com essa empresa, a economia da minha cidade. Então assim, a gente precisa mapear os riscos para na hora da crise saber exatamente com quem a gente conversa e com quem para quem primeiro a gente vai comunicar essa ação de resposta. Então quando é com o gestor é mais difícil, porque, como o Voltaire comentou, a gente está lá, tá rodando pelas redes sociais um áudio, um vídeo, verdade, desculpa, gente, faça um sinal para eu levantar que eu me esqueci. Tá rolando um vídeo, algo que a gente sabe que vai estourar, que vai estar hoje de noite no RBS Notícias, mas antes vai entrar no GZH e vai estar em todos os sites. A gente precisa compreender o contexto, e eu acho que é isso que está faltando para a gente no nosso processo de gestão de crises. Às vezes é só uma questão de compreender o contexto. É a avaliação do cenário, né, Júlia? Acho que essa avaliação do cenário, mais uma vez, traz a gente pensar no empoderamento de vocês enquanto gestores dessa comunicação. Muitas vezes numa administração pública, as pessoas vivem como é que eu vou dizer? Uma retroalimentação de informações, né? As pessoas, elas todo mundo cerca aquela pessoa, meio que blinda de uma realidade, né? Meio que blinda da realidade do que está sendo posto na sociedade, do que está sendo visto, e todo mundo diz para aquele gestor, não, tá certo, é isso aí, é isso mesmo, não, mas estão todo mundo contra nós, assim não dá, porque é coisa da oposição, porque não sei o que. Gente, o papel do gestor
gestor de comunicação, do diretor de comunicação, é fazer essa leitura de cenário e sim dizer para o seu gestor, para o seu prefeito, para o seu secretário, dizer para o seu desembargador, no meu caso, para o presidente da sua instituição, só um pouquinho, não é assim. A leitura da sociedade é outra. Este é o nosso papel. E não ter medo, né? Não ter medo. Nós somos. Isso eu aprendi muito contigo, viu? Não, porque muitas vezes, eu estou sendo sincero, muitas vezes a gente se coloca numa situação de que a gente não quer desagradar o prefeito. Então deu um problema lá em Panambi, estou falando Panambi porque está o prefeito Daniel aqui conosco. E aí eu não quero desagradar, o prefeito já está chateado que aconteceu aquela situação, mas é justamente vocês que vão ter que sentar com o prefeito e vão ter que ter aquela conversa desconfortável. Vocês integram a trazer ele para o administração, centro, né? integram a administração e tem o papel fundamental de fazer essa leitura de cenário, de se colocarem como profissionais que são de comunicação e dizer, gente, só um pouquinho, não é assim. Nós temos que agir de outra maneira. E esse agir de outra maneira, nós também estávamos conversando, né, Júlia? Vamos agir de outra maneira, mas de que forma? Nós temos várias ferramentas aí que podem ser utilizadas como respostas a essa gestão de crise, esse gerenciamento de crise, né? Que deve ser prevenido. A gente pode botar um porta-voz para fazer uma entrevista, a gente pode fazer um vídeo, a gente pode fazer as vacinas, como a gente chama, que é tratar do assunto de uma forma positiva, achar uma agenda positiva para combater aquele problema. A gente pode fazer a tal da nota oficial, que depois a gente vai detalhar um pouquinho, que pode ser sempre uma armadilha, a nota oficial, né? Então nós temos que ter essa leitura junto à equipe de gestão de crise para que a gente possa trazer essa realidade para os nossos gestores e exercer o nosso papel de profissionais. Numa era de likes, numa era de TikTok, Instagram, eu tenho uma provocação para fazer para todos vocês. Nós também somos exigidos e temos a responsabilidade de fazer o governo ser descolado, de fazer o prefeito ser uma espécie de ator. E aí eu proponho um debate, e chamo o debate para onde eu trabalho, para a segunda presidência da República, quando a comunicação por ser descolada demais, e se é nosso papel fazer política também, quando a comunicação, ao fazer uma gracinha, fazer política e ganhar likes, pode gerar uma crise para o governo. Qual é o limite disso? Qual é o limite de colocar, e eu fico muito à vontade, que são meus amigos aqui, tem quantos assessores da Prefeitura de Guaíba tem aqui? Qual é o limite de colocar lá o prefeito Maranata em cima da máquina asfaltando e daqui a pouco vem um apontamento lá do Ministério Público? Qual é o limite do like? Qual é o limite justamente onde a comunicação, por ser descolada e por também ter essa exigência, que nós também temos que dar resultados, e é o teu caso lá, né, Annalise? Vocês ganharam muitos prêmios no Tribunal de Justiça por saber se comunicar, chacoalharam a comunicação do Judiciário, que era uma comunicação mais presa, para ser uma comunicação mais solta, mas quando nós, justamente por ter essa exigência, atrapalhamos um presidente da República, atrapalhamos um governador, qual é o nosso papel, ou se é o nosso papel provocar? Vou colocar rapidamente aqui uns slides para a gente poder refletir. Eu estou aqui muito mais para fazer perguntas do que para trazer respostas, mas para a gente refletir cenários que a gente passou recentemente. Bom, vamos lá. Aqui é o governo do Brasil, tá? O Governo do Brasil é uma rede institucional, Instagram, Facebook, TikTok da Presidência da República, e está aqui uma publicação. Toque, toque, toque. A gente está vivendo uma crise da dengue, né? Então, quando os agentes comunitários de saúde baterem sua porta, não tenha medo, apenas receba-los. Com o aumento no número de casos da dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. Só que esse post ele viralizou, ele em 10 minutos, a gente colocou na rede, em 10 minutos ele era a capa da Globo News, Folha de São Paulo, todos os portais. Por quê? Porque no mesmo dia, aqui está uma informação de serviço, né, dos agentes de saúde, mas no mesmo dia estava sendo deflagrada uma operação da Polícia Federal que ia recolher o celular do ex-presidente Bolsonaro. E aí veio uma crise. É papel nosso fazer
de um serviço uma jogada política? Eu, às vezes, acho que é. Eu acho que a gente, da comunicação política, a gente tem que provocar. No nosso entendimento, tá? O mercado do dia, o algoritmo do dia, a trend do dia, era essa operação que estava recolhendo lá o celular do ex-presidente Bolsonaro. Ao colocar o toque-toque... Mas isso foi intencional, então? Totalmente. Foi uma estratégia intencional. Totalmente intencional. A gente faria ironia, ou seja, entrava na bolsa de valores, que é o trend, né, dos likes e comentários, entrava na bolha de vocês e, ao mesmo tempo, ao entrar na bolha do dia, colocava uma informação que talvez não fosse tão relevante, porque estava todo mundo falando uma operação da Polícia Federal. Quem quer saber que os agentes de saúde vão estar lá tirando água do pneu da dengue num dia que um ex-presidente da República pode ser preso pela Polícia Federal? Bom, só que isso é uma rede institucional. Nem preciso dizer para vocês o tamanho da crise que foi. No nosso entendimento, e eu não estou aqui para colocar que isso tem que ser uma regra, no nosso entendimento, a gente quis aproveitar o assunto do dia para bombar justamente a questão dos agentes de saúde. Mas a comunicação, isso é política pura, né? E é nosso papel também, de vez em quando, fazer essa provocação, ou não, seremos meramente atores institucionais e vamos colocar só o que prega todos os manuais de redação e rede social. Para a gente refletir, Analice. Se há uma previsão de risco, um estudo disso, pode ser uma estratégia. Mas tem que ser muito bem planilhado e pensado. A Analice vem do direito, sabe que a comunicação e o jurídico têm que trabalhar muito alinhadas, né? Na campanha e no cotidiano da gestão. Eu concordo contigo, Voltaire. É uma estratégia, mas a gente tem que ter o risco... quem fez um sinal para mim, muito obrigada. Risco mapeado. O problema é que a gente está tão no... Como é que a gente chama? No rolo compressor do cotidiano, que a gente não para pensar. Isso é uma baita estratégia. Olha todo o raciocínio que eles fizeram. Vamos aproveitar, vamos botar, né? Porque enquanto ficar no ar, se mandarem a gente tirar do ar, a gente tira. Mas a gente aproveitou todo esse tempo toda essa gente que a gente alcançou. Mas é que o trend top da rede social não deixa mais esse grande planejamento. Porque a operação deflagrada da Polícia Federal, o toque era sempre 5h30 da manhã. E aí o post ali era... E também é uma questão de autonomia da equipe, né? É uma jogada de risco. É uma jogada de risco que eles fizeram. Deu certo. Será que deu? Mas é um posicionamento. É um posicionamento. Tem que estar muito alinhado. Isso mostra um alinhamento muito grande entre a comunicação e a atuação do próprio governo. Porque senão isso pode gerar mais uma crise dentro da própria... Crise da crise. Crise da crise. Tu pode gerar mais uma crise a partir disso, se não houver uma previsão dos impactos, né? Vamos ver. Bem, se a partir disso, o que vão dizer? O que vão dizer? Vai ser assim, vai ser assado? Podem dizer isso, podem dizer aquilo, vamos trabalhar dessa forma. Então tem que estar muito mapeado, porque é uma estratégia audaciosa. É audaciosa. Eu estou trazendo exemplos de como, às vezes, um card num meio institucional, que pode ser o Instagram, o Facebook, o TikTok da prefeitura de vocês, pode causar eu não vou chamar uma grande crise, mas a gente foi chamado para dar explicação. O ministro deve dar explicação. Mexeu com o dia. Outro fato aqui, pode passar o próximo... Mas isso foi alinhado com o Ministério, foi alinhado, todo mundo estava sabendo dessa postagem? Conta pra gente esse bastidor. Estavam sabendo, mas não teve um planejamento mensal, um organograma definido, né? Mas estava alinhado. A operação ia ser deflagrada às 6 da manhã, então um alinhamento de 1 hora, né? É igual o gancho, é o time da informação. Mas eu tô colocando aqui não como case de sucesso, viu? Tô colocando como provocação de refletir. Não tô colocando aqui uma luz verde nem uma luz vermelha. É um semáforo amarelo, de atenção. Todo mundo comentou, o Brasil inteiro comentou. O Brasil comentou. Há muitos especialistas que entendem que foi um erro. Há outros que acham que foi um grande acerto. Para dizer que a gente está aqui muito mais para se perguntar, se questionar, do que para dar respostas de receita de bolo. Pode passar o próximo aí, já. Uma baita notícia, né? Petrobras reduz os preços aqui também nas redes da Presidência da República e tal.
Petrobras reduz o preço da gasolina e do gás de cozinha a partir de amanhã. Uma notícia da economia, vai afetar o bolso do cidadão brasileiro. Porém, Júlia e Analice, era também num dia de uma outra operação que estava sendo deflagrada contra outros políticos da oposição, digamos assim. E o grande dia, para quem não lembra, era uma expressão usada pelo outro governo, quando tinha alguma crise com as pessoas que estão no governo atual. E também naquele dia se entendeu que a gente tinha que usar a onda, o trend topic do outro fato que estava acontecendo para comunicar algo que é de serviço. A Petrobras reduzindo a gasolina, o gás de cozinha a partir de amanhã. Deu exatamente o efeito do toque, toque, toque. Sucesso de likes, todo mundo colocou, compartilhou. 2, o rojão de ter que dar a explicação do grande dia. Vocês estão usando, fazendo política com as redes sociais para ver como tem os dois lados. Institucionais. E essa separação. Não é do presidente, do político, né? Rede social institucional. E aí é o nosso limite. É aí que tá. Vale a pena? Porque eu fico num dilema, né? Porque a gente da comunicação, a gente é cobrado também. Porque se a gente não faz nada de diferente, não tenta entrar assim, nas redes, a gente vê que geralmente tem 2, 3 assuntos que tá bombando mais. E tu precisa às vezes te aproximar. Vamos colocar um exemplo. Ontem era a final do Big Brother. Era o governador visitando o Papa, parando para pedir apoio para o nosso gaúcho lá de Alegrete. Era o vice-governador Gabriel Souza pedindo apoio para o gaúcho de Alegrete. Todo mundo entrou naquela trend, porque era a trend das redes sociais, sabe? E aí esse é o limite, está quebrando, com tantos assuntos, a gente vai passar por um aumento de imposto. É momento de falar disso, sabe? Mas também a comunicação, somos nós que somos provocados a ter essa nova imagem, a provocar. O que a gente tem visto também é que é da necessidade, até por uma determinação, que, por exemplo, nos posts institucionais, não pode mais botar o arroba pessoal quando é feito por uma questão de imagem pessoal do gestor, né? Os collabs também, né? Exato. Então, isso tudo as pessoas estão respondendo por isso. E daí, mais uma vez, a gente tem que refletir sobre esse limite entre a comunicação institucional e a comunicação pessoal, né? Eu faço um post do governo do estado e boto ali @Eduardo Leite 45. Aí tem outro alcance. Então, esse limite, acho que também a gente tem que levar em conta também e avaliar essa estratégia. Passando, só para a gente colocar aqui... Não sabemos nada sobre esse limite, ainda estamos pesquisando. Exato, eu acho que é tudo muito novo isso. Esse limite imposto, mas o que aconteceu é que teve que se separar, né? Teoricamente, pelo menos são 2 perfis que não podem se marcar, teoricamente, né? Mas a gente sabe que essa comunicação, ela é integrada e ela acontece, ela cruza de qualquer forma. Aqui outra postagem que, se a gente ler agora nesse contexto, uma postagem de serviço completamente despretensiosa, né? Fique ligado, muitos países ainda exigem o protocolo de vacinação para que brasileiros possam visitar, informe-se antes de viajar. Além disso, é fundamental para a saúde pública que todos estejam vacinados. Então é um serviço, né, para as pessoas se vacinarem, né? A gente sabe, salva vidas. Só que no dia também deu um grande alcance de likes também, porque no dia também tinha surgido a notícia de ex-líderes aí que não se vacinaram. Então, vale a pena usar o trend do dia para fazer uma espécie de provocação e fazer chegar? Não vale. Eu estou trazendo cases que a comunicação foi para cima como estratégia e pode ter gerado uma crise para o governo. Ou não vale, ou ficamos mais na linha constitucional, ou tem outras maneiras também, né? Também não é 880 a vida, né? Pode passar, não sei se tem mais um próximo aí. É os 3, né? Então, eu quis só trazer, pessoal, porque a gente fala de crise, reputação, imagem, mas há uma pressão, e aí eu trazendo um pouco do bastidor do governo federal, há uma pressão também para a comunicação dar resultado. E para ela dar resultado, ela tem que, por exemplo, se chegou lá na presidência, que a gente tem que
cada vez mais humanizar o presidente, sabe? Porque quando assumiu o primeiro conceito, né, união e reconstrução, então era o restabelecimento de uma liturgia, da normalidade institucional, democrática, ali após o 8 de janeiro e tal. Só que a gente percebe que se colocar todos os dias um presidente, um ministro fazendo o protocolo habitual, correto, uma coletiva de imprensa com terno, uma gravata, como tudo funciona, não tem o alcance aquele necessário. Então, são as provocações que esse novo mundo coloca. Se a popularidade do governo está mal, a culpa é de quem? Da comunicação. Então nós também somos cobrados pelos índices de governo. E aí que tem o papel institucional, o papel de fazer a parte política e os desafios dos números do governo. Porque se vai mal, a culpa é da comunicação, né? Se vai bem é porque está todo mundo bem, né? Ninguém tem essa resposta, Voltaire. Ninguém tem. A gente está trabalhando para isso. Talvez a gente não encontre a resposta. Porque está todo mundo num processo de aprendizado, né? Nós estamos, enquanto profissionais de comunicação, e os nossos gestores também estão no processo de aprendizado. A gente está aprendendo, fazendo essa atuação nas redes sociais. Mas eu acho que o importante disso também é a gente conhecer o nosso cenário, assim. Às vezes a gente está perseguindo um cenário de comunicação que é do colega do lado. A gente precisa ter esse tempo, ter esse empoderamento de mapear o nosso cenário, de entender com quem a gente conversa no nosso município. Porque às vezes uma ação de comunicação de risco, como essa que vocês fazem na rede social, não vai funcionar para um município pequeno. Vai ser mais arriscado eu mandar o prefeito ir falar na rádio sobre um tema sensível lá da cidade que vai todo mundo. Então, cada cenário é um cenário, cada município tem o seu contexto, suas particularidades. É isso que a gente precisa. Volto ontem na palestra do Zeca. A gente precisa trabalhar com o nosso cenário. A gente precisa ter tempo para planejar. Se a gente tem lá planejado, mapeado os nossos riscos e planejado o que a gente quer fazer, a gente vai ter tempo para pensar nas jogadas de risco. Porque daí a gente vai ter, aqui ó, tá tudo dominado aqui, vamos todo mundo nessa jogada de risco aqui, vale a pena? Você sabe, quem faz campanha eleitoral sabe que jogada de risco é isso, vamos tentar, vamos fazer, enquanto ficar no ar aí a gente tá ganhando alcance. Se sair, esse risco estava calculado. Eu acho que a gente está num processo de reflexão, de valorizar a reflexão muito mais do que a operação. A gente precisa, enquanto profissionais de comunicação e também enquanto gestores, dar um pouquinho mais de atenção para estratégia. E estratégia é o penso. Vamos fazer uma jogada de risco? Vamos! Estamos todos, calculamos isso tudo? Calculamos, mas a gente pensou e a gente estava com o nosso profissional de comunicação do nosso lado antes. Porque vai ser muito mais difícil correr atrás do que não foi pensado, do que não estava calculado. Então, se a gente está durante todo o processo alinhado, e isso eu falo muito sobre isso, gente, estar alinhado não é só o secretariado, a alta gestão. A imagem da gestão começa na recepção da prefeitura. A imagem da gestão começa lá na merendeira da escola. Então, alinhamento de gestão, de reputação, é muito mais do que uma reunião de secretariado. É uma reunião de secretariado? Mas é também que essa ideia institucional, que essa marca, que esse cuidado, porque fazer gestão de reputação e fazer gestão de crise nada mais do que cuidar da imagem da nossa gestão, dos nossos gestores e, acima de tudo, cuidar da imagem da política. Cuidar da imagem do que a gente faz, cuidar da imagem da democracia. E não adianta, né, Júlia, a gente tentar, se tudo isso não está muito alinhado, tu tentar fazer depois um post mais dentro da trend, uma imagem mais descolada do teu gestor que não é. Quando as coisas não condizem, expectativa e realidade, não condiz o real com o que está ali no nosso site, na nossa rede social, não pega, gente. Não pega. As coisas têm que estar casadas com o que está sendo feito, como esse alinhamento passa por isso também.
Não adianta tu pensar numa campanha linda, maravilhosa, se ela está completamente descolada do que a pesquisa mostrou da gestão. Eu tenho orgulho em pertencer, mas eu estou ganhando, eu estou com um problema aqui, os servidores não estão sendo pagos, tem deficiência em várias áreas. Não adianta, isso não vai pegar. A cidade, né, o nosso cenário tem que estar muito positivo e muito construtivo para que a gente possa trabalhar isso e demonstrar isso de uma forma mais leve, de uma forma... Senão assim, né? Poxa, tá tudo errado, tá fazendo gracinha, tá cutucando o outro, como assim? Então, o time é o primeiro que tem que vir, que tem que se entender, né? Pertencimento é isso. Eu vou jogar uma postagem lá, mas eu sei que os meus vão me defender. Eu vou tomar porrada, mas os meus vão me defender. Então, esse pertencimento é sobre isso, até porque hoje todo mundo é porta-voz. Eu conversava com um colega agora e ele me contava que está passando por uma crise no município dele porque uma câmera de segurança registrou imagens de um secretário com uma conduta que, né, não corresponde à conduta de um secretário. Então, assim, a gente está falando aqui de administrar a visibilidade, que a gente precisa buscar visibilidade e administrar a vigilância. Fazer esse equilíbrio entre a vigilância que a gente sofre hoje, todo mundo, vocês aqui, vieram participar de um evento de comunicação, a sociedade está vigiando vocês, onde é que vocês estão hoje? Então a gente precisa administrar a visibilidade que a gente precisa para alcançar as pessoas, pensando no cuidado com a vigilância que a gente sofre porque somos servidores públicos e a sociedade tem o dever de fiscalizar o que a gente está fazendo.